O melhor amigo da minha mãe, ele me estrupou e tentou me matar. Botou a faca assim no meu pescoço, aí eu comecei a beijar ele assim, aí chorando, chorava que só. Aí depois que ele fez tudo que ele queria, aí começou a me apertar e eu, aquele negócio, a falta de ar, meu Deus, eu vou morrer agora, isso na minha mente, eu já fechando o olho. Aí foi na hora que meu cachorro começou a latir. Não tem medo mais de morrer, que já passou pela morte. A pessoa conhece a ruindade, não quer saber mais de nada. Entrei na vida errada, comecei a vender crack, cheirava pó, fumava maconha. Fiquei uma pessoa muito revoltada. Já chegou o jeito pra mim dizer, tu vai morrer cedo de tiro na cara. Minha mãe, no dia que minha mãe chegou assim pra mim, disse, eu prefiro tu se prostituindo do que traficando, então eu vou me prostituir. Teve um dia que eu peguei um cara, me peguei adiantado, o cara botou o revólver na minha cara, me deixou lá na BR, roubou meu celular, roubou meu dinheiro, me deixou lá na casa de caralho. Aí de tanto levar furo, pegar uns caras nojentos, eu, oxe, não dá não. Como meu filho cresceu, eu vou falar como a ele? Meu filho sem pai, como é ele vai dizer, mãe, cadê meu pai? Fazia de tudo como se fosse um bom pai diante dos olhos de mãe. Só que por trás ele era o verdadeiro monstro. Ele vendia banana, macaxeira, essas coisas né? Aí, como eu era mais velha, eu tinha que ir com ele para essa cidade e vender as frutas. Ele dormia comigo lá. Aí nesse dia ele falou para mim, vamos brincar. Aí quando ele falou que vamos brincar, eu não entendi. Ele me apertou e me abraçou. Só que eu não entendi nada. Ele começou a fazer cócegas e daí começou a tirar minha roupa. E eu, não quero brincar. E ele, vamos. Aí ele fez, você cala a boca e vamos brincar. Aí ele pôs a mão na minha boca e fez um ato. Ele praticou comigo a força. E eu chorando porque eu não queria mais brincar. Minha vontade era de matá-lo, né? No início. Mas eu não tinha forças, eu tinha medo dele, muito medo. Muitas vezes ele me abusava quando minha mãe saía de casa para buscar o leite, ou às vezes ele me levava sozinha para a roçada para fazer o ato. Com o passar do tempo, ele começou a todo sábado querer me levar, eu não quis ir mais. Aí ele pegou e falou, se você não for, apanha você e sua mãe. Ele sempre tentava bater em mãe para me incomodar, porque ele sabia que batendo em mãe ele mexia comigo. Eu preferia fazer tudo em vez de ele querer machucar minha mãe. Eu, na verdade, não conseguia entender nada, né? Eu não sabia se era certo, com 8 anos, mas eu não sabia se aquilo era certo, aquele ato. Eu pensava que era uma forma dele se vingar de mim, ele queria me machucar, porque eu sentia dor naquele momento. Ele tirava a faca, a bainha da faca e deixava assim, na cama, exposta, ou no chão, seja onde fosse, um ato, próximo a mim. E ele falava, deita aqui. Aí me tirava minha roupa e eu não quero, ele segurava os braços e dizia, você fique calada. Pô, colocava a mão na minha boca, tirava e aí não tinha como reagir. Quando ele começou a fazer, a minha menstruação não veio mais. No outro mês, não veio mais. Aí ele falou, tá vindo? E eu, não tá, eu começava a chorar, porque eu também não entendia o que era, porque estava atrasando. Aí ele ia lá no banheiro, procurava papel sujo quando eu saía, pegava minhas calcinhas, ficava olhando. Aí ele começou a
apertar minha barriga na hora do ato. E eu só gritava, tá doendo, para, tá doendo, para. E ele não parava, ele fazia mais ainda aquela coisa violenta, ele queria apertar e hoje em dia eu entendo que ele pensava que eu estava grávida. Aí ele começou a me obrigar a tomar remédio, muito forte. E ficava o dia inteiro com aquela dor me incomodando, assim, tinha muitas dores e não sabia o que era. Ele deu um murro na minha barriga. Aí minha mãe disse, por que tá batendo na menina desse jeito? Que eu fiquei desmaiada na hora. Aí ele esperou deitar no quarto, passando mal. Aí ele pegou o facão, aí disse, ó, eu vou abrir a sua barriga no meio. Aí eu pensei, por que você vai fazer isso? Aí ele disse, ó, eu vou matar você. Eu não entendia. Daí, com o tempo, eu senti muita dor, muita dor, muita dor. Eu comecei a sangrar. Era a menstruação que estava voltando. Mas eu também não sei se estava abortando, não sei. Tinha vontade de pegar uma faca, cortar meus seios, me cortar a parte que ele me tocava, porque eu tenho muito nojo, muito. É como se tivesse uma pessoa morrida naquele momento. Não consegui conversar mais com meus irmãos, não consegui ter mais aquela liberdade de rir, de fazer amizades, que eu gostava muito de conversar com minhas coleguinhas, não conseguia, eu ficava muito na minha calada. Depois de tudo isso, eu, sei lá, perdi aquele coisa assim, família, tipo aquela base, eu perdi. A gente sempre foi muito pobre e a minha mãe nunca trabalhou, ela sempre dependeu de homem, né? Daí meu pai de vez em quando aparecia, e como ele tinha 2 famílias, ele ficava assim, 15 dias ele ficava com a gente, 15 dias ele ficava com a outra família. E nesses 15 dias que ele ficava com a gente era tudo bom, né? Daí ele botava comida dentro de casa, mas quando ele sumia a gente passava fome, daí eu tinha que ir pra sinaleira, pedir dinheiro e era tudo muito difícil. Até que a minha mãe arrumou um padrasto. Daí ele veio morar com a gente e ele trouxe mais um amigo dele. E a gente dormia num colchão de casal no chão. Era eu, o Eric, o Denis e a Carolyn. E mais esse amigo do meu padrasto chamado Jair. E eu já tava criando corpo na época já. Então ele dormindo com a gente, assim, foi... Ele começou a alisar, passar a mão. Eles começaram a traficar em casa, sabe? Daí, bem ou mal, ele nos sustentava, né? Daí, ele morreu e as coisas começaram a ficar mais difíceis. Eu acho que eu já tinha uns 12, 13 anos quando ele morreu. E pedir dinheiro já não dava mais, né? Daí, eu comecei a fazer favorzinhos pros caras, assim, em troca de dinheiro. Às vezes eu deixava os caras me alisar, às vezes me beijar, me tocar. E daí eles me davam dinheiro em troca. Às vezes eu sentava no colo deles, fazia alguma massagem. Esse tipo de coisa. Eu desenhava às vezes um boneco meio roxo, quando eu apanhava da minha mãe ou do meu padrasto. Desenhava a minha tristeza. Desenhava assim o que eu queria melhor, assim, desenhava um pai e uma mãe diferente. Como eu queria que fosse, assim, no meu imaginário.
Minha mãe, que me criou, ela era garota de programa. Meu pai é alcoólatra. Eu apanhava sem motivo. Não tinha motivo para apanhar. Ele chegava em casa bêbado. Minha avó me batia. Meu avô, que não me batia às vezes, me batia também. Eu não aguentei mais. Falei, não dá. Eu sou feito de carne e osso. E eu fui pra rua. Eu me sentia mais segura na rua do que em casa. Essa era a grande verdade. Aí eu passei, definitivo, a morar no parque da cidade. Aí morei acho que quase 8 anos ali no parque da cidade, dormindo ali nas árvores, ali, sabe? É uma das piores coisas, assim. Você sentir fome, porque você não consegue dormir à noite. Você não consegue dormir, você não consegue raciocinar direito. Já chegou em tempos de eu pegar comida do lixo, já comi comida do lixo. Eu comecei a prostituir. Primeira vez eu deveria ter 9 anos ou 10. Eu fazia até 5 ou 6 por noite. Era muito homem, saía muito com homem. Até por policial militar, já saí com policial militar também. E às vezes eu ia, não era nem pelo dinheiro, era para ter um local onde eu poderia dormir seguro, entende? Aí eu usei o Tinder para passar, por tempo passar mais rápido, entende? Para esquecer. Eu tenho todos os preconceitos. Primeiro, eu sou negro. Segundo, eu sou pobre. Terceiro, eu sou homossexual. Com 13 para 14 anos, eu a primeira vez me vesti de mulher. Quando eu cheguei no final da noite, meu pai me deu uma surra e me botou para fora de casa. Foi onde eu fui de carona de caminhão para Ribeirão Preto, para a casa de cafetina. E é difícil tirar uma roupa para uma pessoa que você nunca viu, né? Uma pessoa que você não sabe de onde vem, de uma pessoa que você vai entrar no carro, você não sabe se volta, de uma pessoa pode fazer qualquer outra coisa por você, totalmente diferente do que você está imaginando. Então tinha que se drogar para estar preparada para essas coisas, né? Aí eu comecei a fumar maconha lá. Aí tá, da maconha foi a cocaína. Aí fiquei um bom tempo na cocaína, mas chegou um momento que a cocaína não fazia mais efeito. Aí foi o crack. O grande vilão da história é o crack. Porque fiz coisas que até Deus duvida. Em outubro, um grupo de 6 pessoas me pegaram na Avenida Tiradentes, me deram uma surra. Eles já estavam ali mexendo com várias. Só que a única que estava sozinha no momento era eu, que tinha acabado de voltar de um programa. Aí eu escutei a seguinte frase: "Ô meu, vira homem". Aí eu virei para trás e eles começaram a me bater. E me bateram muito. Até a hora que eu desacordei. Aí eu não lembro de mais nada. Assim, eu não lembro nem da pessoa que me socorreu. Porque eu queria muito agradecer a ela. 2 cirurgias no cérebro, 9 dias em coma, 2 meses no HU. A pior sensação foi o dia que eu tentei levantar da cama e não consegui. Aí eu ficava olhando pra minha mãe, a minha mãe só falava assim: vai dar tudo certo, Deus vai te ajudar. É horrível a sensação de medo, de saber que uma pessoa quer te fazer mal e não saber quem é essa pessoa.
Meu nome é Rosa Maria Batista de Souza. Eu nasci em Machado, sul de Minas Gerais, no dia 27 de fevereiro de 1945. Eu me separei de meus pais aos 4 anos. Fiquei até os 8 com a minha avó paterna, que eu sei que a mãe da minha mãe era Caiapó, índia, caçada a laço pelo meu bisavô, que era mascate. Meu pai era tintureiro. Meus pais se separaram, eu tinha 4. Eles me perguntaram com quem que você quer ficar. Eu falei que queria ficar com meu pai, que eu era louca pelo meu pai. E meu pai me deixou com a mãe dele. Eu sofri muito nesse primeiro estágio, porque eu tinha 2 primos, filhos da irmã mais velha do meu pai, que era uma peste, a tia Maria José, me maltratava. E ela tinha 2 filhos que eram barra pesada. E um dia um me encostou na parede, ficou me segurando, o outro veio com fogo para queimar minha cara. Então a minha avó Antonieta era tudo para mim, era meu chão, meu céu, tudo. E aos 8 anos ela faleceu. Foi a maior tragédia da minha vida. Aí eu fui morar com meu pai. Fui morar na Estrada das Lágrimas, número 13. E lá foi um outro tormento, porque meu pai trocava de mulher a toda hora, tal. E meu pai era muito severo, batia muito. Com 11 anos eu fui violentada. E aí, não sei se por culpa ou não, meu pai perguntou por que é que o que eu queria de aniversário, coisa que ele nunca tinha feito. Aí eu falei que eu queria minha mãe. Aí ele disse que vinha ao Rio pegar minha mãe. Aí ele veio ao Rio, mas ele voltou com meus 2 irmãos. Eu era a dona de casa quando não tinha madrasta, né? Eu cuidava da tinturaria, cuidava da casa, cozinhava, ia para o grupo escolar, porque eu saí de Minas ainda sem terminar. Então, quando meus irmãos vieram, também passei a ser a mãe dos meus irmãos. Aí minha mãe, de repente, um dia ela apareceu atrás dos meninos e ela ficou um tempo lá. Um dia ele mandou eu levar os meninos para passear no parquinho, no centro. E eu levei. Quando nós voltamos, a mamãe tinha ido embora de novo. Naquela época, na tinturaria, papai trocava o forro dos paletós, dos fregueses. Os forros que estavam rotos eram trocados. E ficava lá aquele retalho. E dos retalhos eu cortava e fazia à mão calcinha para vestir. Eu não sabia o que era menstruação. Quando sujava, eu enterrava no fundo do quintal. Uma das madrastas descobriu, quer dizer, ela me viu enterrando calcinha no fundo do quintal. E aí ela começou a me explicar o que estava acontecendo, os cuidados que eu tinha que tomar. Quando ela chegou no sexo, eu perguntei para ela se pai e filha podia fazer. Ela disse que não. Por quê? Aí eu contei para ela. Aí ela falou no juizado de menores. Aí eles foram me buscar, tiraram o pátrio poder. Lá as meninas eram as piores meninas que tinham, assim, delinquentes e tal. Um dia a dona Ermelinda, que era vigilante desse lugar do pensionato Maria Gertrudes, ligou e falou: "Ô Rosa, você não quer vir para cá, Rosa?" Aí eu fui para o pensionato. O pensionato para mim foi uma maravilha, foi a melhor fase. E era um lugar subsidiado pelos diários associados, Rádio e TV Tupi e Rádio Difusora. Então, no Natal, os artistas iam lá, os diários associados mandavam para lá os discos que as rádios não queriam mais. E aí eu é que tomava conta, porque eu era fissurada. Então ali eu conheci, aprendi a gostar de música clássica,
Conheci o jazz, Ma Rainey, Bessie Smith, Billie Holiday. Quer dizer, eu cresci ouvindo Frank Sinatra, todos eles. Eu ouvia a música e macaqueava o som. A dona Maria José viu, disse, essa menina tem dom para línguas, vai aprender inglês. Aí passou um tempo, a minha mãe veio. Aí eu conheci e tal, e a dona Nelly, que era a nossa diretora, disse, você vai completar 18 anos, você vai ter que sair. O que você quer fazer da tua vida? Falei, eu quero ir embora com a minha mãe. Cheguei aqui no Rio, a mamãe morava numa casa de cômodos, foi a primeira bordoada. Falei, meu Deus, eu tenho que sair daqui. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu quero cantar. Eu dava aula de manhã, na parte da tarde eu ia procurar outro emprego. Eu conheci um senhor chamado Henri Ranouf, que tinha uma escola de idiomas no Marquês do Herval, ali na Rio Branco. Aí ele me convidou para dar aula de português para estrangeiros. Fui e, como parte do pagamento, eu tinha aperfeiçoamento no inglês, noções de francês e espanhol. Eu trabalhava durante a semana, no final da semana eu ia cantar. Primeira vez eu fui num programa da rádio Mairinque Veiga chamado Papel Carbono. Aí eu me propus a imitar a Ângela Maria. Fui gongada e tal, mas eu não desisti. Na Rádio Tupi tinha um programa do Rossini Pinto e fui cantar, os caras adoraram, né? Fiquei fazendo o programa dele. Um dia ele me apresentou, o programa dele acabou, ele me apresentou para o Jair de Taumaturgo, que era da Rádio Mairinque Veiga, e o Jair me levou para a televisão, que ele tinha um programa na televisão. Aí as pessoas começaram a me chamar. Onde eu fui bem popular foi no programa Essa Noite Se Improvisa. As pessoas me tratavam com muito carinho e muita atenção, porque elas sabiam de onde eu tinha vindo. A Isaurinha Garcia e a Aracide Almeida falavam muito palavrão. Aí a gente estava no camarim e elas falavam palavrão, a camareira cutucava e dizia, olha a menina. Muitas pessoas lindas apareceram na minha vida. Muitas pessoas que me acolheram, que me deram abrigo, que me deram amor, carinho, atenção. Muitas pessoas. Por isso que eu digo, o mundo é a minha família. E quem foi meu padrinho? Foi o Wilson Simonal, porque a minha primeira gravação foi com ele no LP dele, eu fui convidada dele. E nós dois cantamos Se Todos Fossem Iguais a Você. E depois, quando eu gravei o meu LP, eu o convidei para cantar comigo, entendeu? E daí nós fizemos o show juntos. A minha primeira experiência no teatro foi em 68, final de 68, no Hair. Foi uma peça revolucionária, onde as pessoas ficavam peladas, né? Então, eu não fiquei pelada, porque eu já era cantora e não era bom para minha imagem ficar pelada. Eu comecei fazendo televisão como atriz. A primeira coisa foi Escrava Anastácia. Eu fiz Chico City, show do Chico Anísio e tal. Depois, num desses shows do Chico Anísio, o Luiz Fernando chegou, falou para mim, eu quero você para Nossa Senhora. Os anos se passaram, eu vi Hoje é Dia de Maria, primeiro. Eu vi a Juliana fazer Nossa Senhora, falei, o cara esqueceu de mim, imagina. Passaram-se 2 anos, eu acho, ele me chamou para fazer Nossa Senhora. Eu fiquei super feliz, falei, pô, que cara é esse que fala? Porque normalmente as pessoas não têm palavra, né? As pessoas falam. E aí eu fiz o Hoje é Dia de Maria com ele. Depois do Hoje é Dia de Maria, eu fiz o Sítio.
Fiz o sítio, que eu senti muito ter terminado, porque era um trabalho que eu amava de paixão, porque eu amo criança, né? Eu tenho adoração por criança. Depois do sítio fiz Ciranda de Pedra, uma participação no Paraíso. A mãe Bia, ela é ecumênica, igualzinho o brasileiro. Vai na Umbanda, ela reza o terço, ela tem a Bíblia em casa, ela tem os santos de devoção. A casa da mãe Bia é um esteio. É um esteio. Ela recebe a filha nova, ela recebe os amigos dos filhos, ela recebe o namorado da nova filha, que se desvirtua e depois se reencontra. Às vezes a gente pensa que as feridas estão curadas, mas não estão. Elas só estão lá no fundinho. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day.